gente, bem-vindos a mais uma aula de cálculo integral. Eu sou o professor Gregório Gonzaga e hoje nós vamos falar de volumes por camadas cilíndricas, certo? Então a meta da nossa aula de hoje é apresentar o uso da integral na definição do cálculo de volumes. Ao final da aula, a gente deve ser capaz de calcular volume de sólidos e como pré-requisito é o conceito de integral. Então vamos lá, antes de qualquer coisa, vamos definir o que vem a ser camada cilíndrica. É o sólido envolvido por dois cilindros retos concêntricos. O volume de cada cilindro, de cada camada, com o raio R1 e o raio externo R2 e a altura H pode ser descrito como sendo V igual a 2π vezes raio médio vezes altura e vezes a espessura de cada camada. Então, o volume por camadas cilíndricas em torno do eixo Y é dado da seguinte maneira. Seja f uma função contínua não negativa no intervalo AB, onde a gente vai ter A um número positivo ou igual a zero e B um número positivo, e R é a região delimitada acima por Y igual a f de x, abaixo pelo eixo x e nas laterais pelas retas x igual a e x igual a B. Então, o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da região R em torno do eixo Y é determinado pela integral V igual à integral de A a B de 2π x f de x dx, como a gente pode ver aqui, tá? Então aqui tem uma ilustração, para a rotação dessa curva F. Então, em cada ponto a gente tem uma camada cilíndrica, tá certo? E o cálculo do volume desse sólido vai ser a soma de todas essas infinitas camadas. Por isso que é integral aí, uma soma infinita. Vale lembrar também que mesmo sendo rotacionada no eixo Y, a gente vai tomar os extremos de integração em x igual a A, tá certo? E essa integral ela é interessante porque muitas vezes a gente não vai conseguir tomar y em função de x ou tomar x em função de y. Então por isso que a gente vai usar as camadas cilíndricas, tá certo? Então eu trouxe aqui um exemplo pra gente. Vamos lá. Eu vou fazer a segunda questão aqui, tá? Vou começar pela segunda, que fala o seguinte: calcule por camadas cilíndricas o volume do sólido quando a curva f de x igual a x ao quadrado mais 1 é rotacionada no eixo x, no eixo y, em x pertencente a 0 e 3. Então, legal. Vamos lembrar... Bom, gente, então vamos rotacionar a nossa figura, a nossa função f de x igual a x ao quadrado mais 1 de 0 a 3. Como a gente pode ver aqui, a gente tem um gráfico, tá? E aí a gente vai rotacionar essa figura. Vamos usar aqui o GeoGebra para fazer essa demonstração. Então vamos lá. Como vocês estão vendo aqui, a nossa função está girando em torno do eixo Y e aí está formando esse sólido, um sólido de revolução que a gente vai calcular por camadas cilíndricas, tá certo? Então ele aqui, tá aqui o nosso sólido, ok? Então a gente vai calcular o volume o volume por camadas cilíndricas desse sólido, tá bom? Vamos lá para os nossos cálculos. Aí aqui a gente vai, como eu falei para vocês, vamos colocar o volume por camada cilíndrica, né? Segunda questão. O volume por camada cilíndrica é a integral de A a B, tá certo? De 2π x f de x dx, tá certo? Lembrando que a nossa função para esse problema é f de x igual a x ao quadrado mais 1. Então V é igual a integral de 0 a 3, tá certo? De 2π x vezes f de x, que é x ao quadrado, mais 1
dx. Beleza. Se a gente usar as propriedades de integral, né, a gente pode fazer aqui o seguinte. Esse 2π sai da integral, tá certo? Então, integral de 0 a 3. E esse x multiplica o que está lá dentro. Então, isso aqui vai ficar assim. X ao cubo mais x dx. Pronto, agora a gente vai calcular essa integral, que é uma integral relativamente fácil para a gente, né? 2π vezes x à quarta sobre 4 mais x ao quadrado sobre 2, quando isso variar de 0 a 3, tá certo? Então tá quase lá, né? Então o volume V da gente é igual a 2π, que multiplica quem, pessoal? Aí vamos fazer agora a nossa maracutaia aqui, né? Ó. Então isso aqui é igual a 3 à quarta sobre 4 mais 3 ao quadrado sobre 2 menos, aí, não, 2π eu posso colocar aqui fora, inclusive, né? Que ele está multiplicando, como se fosse em evidência. Eu vou colocar o zero, toda vez eu fico dizendo, não vou colocar o zero da outra vez, não, mas eu vou colocar o zero só para registrar. 0 ao cubo sobre 4 mais 0 ao quadrado, 0 ao cubo não, 0 à quarta, né? 0 ao quadrado sobre... Pessoal, fiquem à vontade para não colocar, quando for um polinômio, não precisar esse cálculo de zero aí não, que isso aí é besteira, né? Mas, professor, é bom você voltar quando você cair na rede, é uma pessoa que não tem... Justamente. O máximo que você puder fazer, principalmente em videoaula, o máximo que você puder ser explícito, você deve ser, né? Então isso aqui vai ficar 3 à quarta é 81, né, gente? Então vai ficar 81 sobre 4 mais 9 sobre 2, né? 9 sobre 2, tá certo? Isso aqui vai ficar, ó, se eu multiplicar esse 2π, isso se reduz a isso, vai ficar assim, V é igual a π 81 sobre 2 mais 9, tirando aqui o MMC, né, vai ser 2,81 mais 18, tá certo? Tirando aqui o MMC, isso tudo vezes π, ou seja, 81 vai dar 99, 99 sobre 2π unidade de volume. É justamente o volume do sólido que a gente calculou aí por camadas cilíndricas. Então, gente, essa aula falou de cálculo de volume por camadas cilíndricas e o uso da integral, tá bom? Então, eu me despeço por aqui e a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Um abraço e até mais.